Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre democracia e ativismo judicial, sobre a questão da organização dos poderes. A gente havia iniciado a live, só que acabou ficando sem áudio e tudo mais, então estamos iniciando mais uma vez aqui. Estamos aguardando o professor César, que ele é professor e advogado de Direito Constitucional. Agora eu te ouço. Agora eu te sim! ouço. Maravilha! Bom dia, Giovana. Tudo bem? Bom dia, professor. Grande prazer ter você aqui conosco mais uma vez, né? Porque já fizemos várias lives juntos. Eu que agradeço novamente o seu convite aí. Fiquei muito feliz. Você sabe que eu estava pensando aqui, a primeira live que eu fiz foi com você, né? Porque Jura? o ProOrdem fez aquele convênio lá com os influencers, lembra? Você, o Kleber e tal. E chamaram você, a primeira live que eu fiz geral, foi com você. Então, que legal. Tenho boas recordações, eu muito legal. Eu tô aqui, ó, com a canequinha daquela parceria. Muito legal. Fico muito feliz por poder contribuir de novo, para a gente participar aí, né? A ideia é sempre, né, Giovana? Ajudar o pessoal, ajudar os alunos, ajudar as pessoas em geral a conhecerem um pouco mais do direito, né? É verdade. Passar informação, né? E na época que a gente fez aquela primeira live, a gente já teria muita conexão, né, com o que nós vamos abordar hoje, que Exatamente. eu lembro que ainda foi em época de eleição, né? E a gente nem Eu falei do judiciário, eu falei como o judiciário entrava, tudo os temas que a gente vai abordar de novo, mais ou menos uns 2 anos atrás, né? 1 ano e meio, 2 anos atrás. Exatamente. E a gente nem imaginava o quanto o direito constitucional ia ficar em voga, né? A gente já desconfiava, mas a gente não imaginava que ia ser todo esse protagonismo que a gente está assistindo hoje, né? Exatamente. O direito constitucional foi assumindo, né, uma função protagonista no direito com o tempo. E a pandemia acelerou esse processo, que vinha caminhando. Ia acontecer isso um momento, mas a pandemia deu uma acelerada nisso. Acelerou. Né? Como em todos os aspectos, né? A pandemia trouxe para ser questionado tudo que estava ali meio em andamento, veio com toda a força agora na pandemia. Mas eu gostaria de começar aqui te agradecendo. Mais uma vez, é um prazer ter você aqui conosco. São sempre muito ricas as nossas lives. E logo que eu vi, eu acho que não teria como ficar de fora desse debate, a gente levar um pouquinho mais de compreensão para as pessoas, entender de como realmente funciona no aspecto constitucional, muito além do que é falado, do popular, mas levar o que realmente é fato, o que realmente se aplica, né, de um especialista na área. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais para o pessoal, para quem está chegando agora. Então, eu sou advogado, né, e dou aula de Direito Constitucional já faz, 15 anos ou mais, em curso preparatório para concurso, para OAB. Agora eu estou na universidade também, na Unitar Faculdade, com Direito Constitucional 1 e 2, né, para 2 turmas. É muito rico tudo isso, né? É uma troca, na verdade, a gente ensina, mas também aprende, e aí tudo cresce, isso que é legal. Eu tenho 2 livros na área, um de constitucional, um de administrativo. Eles estão aqui, deixa eu ver se eu acho. O de administrativo é esse, e o de constitucional é esse. Então, que legal. Eu tenho os 2 livros, o administrativo está na 3ª edição já, e o constitucional está na 2ª. Acho que esse ano a pandemia deu uma desacelerada nisso, né, na publicação de outras edições. A gente vai ter edição só em 2021, eu acho, porque, né, não vende tanto, o livro ainda é físico e tal. Enfim, eu coordeno uma pós-graduação em Direito Público na Escola Superior de Direito, né, que tem Direito Constitucional, Administrativo e Municipal, 3 módulos, 3 meses de cada um. E estou sempre em contato, né, Giovana? Estou fazendo mestrado em Educação, o tema é de refugiados, então eu procurei o link do direito com a educação,
para fazer essa conexão de direitos humanos com a educação e tentar fazer no futuro um doutorado jurídico, no direito, nesse tema, né, temático. Nossa, muito legal. Então, e aí, assim, eu estou sempre estudando, a gente está sempre, quem gosta, né, Giovana, quem ensina gosta de aprender, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, não tem como fugir disso. A gente está sempre vendo decisão do Supremo, acompanhando as decisões do Supremo, que são muito ricas, né? Até recomendo para o pessoal aí que está ouvindo, que quiser conhecer mais o direito, ouça algumas decisões do Supremo, que elas estão acessíveis, né? Elas são públicas. Hoje, por exemplo, vai ter continuidade a decisão da proteção dos povos indígenas, agora na pandemia. Eu até vou falar sobre isso um pouquinho hoje, se der tempo, que tem a ver com democracia, né? E o Supremo vai dar continuidade hoje à tarde, a partir das 2h30. E o julgamento é acessível pela TV Justiça, qualquer um pode ver. Qualquer um que quiser conhecer pode acessar isso. E é bem interessante, né? Que legal. Então é isso, acho que é uma breve apresentação, acho que deu para o pessoal conhecer um pouco. A gente já pode começar um pouquinho do tema. Com certeza, vamos lá. Então, a nossa ideia... pode falar, Eu queria até... Acabou que a gente teve que interromper a live anterior, né, por conta do problema do áudio, mas já tinha até pessoal fazendo perguntas. O pessoal realmente está interessado. Então, já tinham até começado a fazer perguntas a respeito. Então, mas eu vou pedir para a gente começar falando. Aí, conforme quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo pergunta, a gente vai tentando encaixar. O que não for encaixando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas perguntas lá no final também, tá bom? Mas podem ir mandando aí, podem ficar à vontade, podem ir questionando, tá bom? E eu queria começar... te perguntando, né, pedindo para você explicar um pouquinho mais sobre a questão da democracia no aspecto constitucional da CF. Vamos lá. A minha ideia, quando eu fui idealizar essa live com você, eu preparei, então, uma live dividida em 3 partes, né? Primeiro a gente vai comentar um pouquinho de democracia, depois eu vou falar da tripartição dos poderes, como funciona a organização dos poderes no Brasil, para entrar no aspecto das decisões judiciais. Ativistas ou não, a gente vai comentar sobre isso e concluímos a live. Então, é uma live tripartida, como os 3 poderes estão, dividida em 3 partes, e a gente vai falar um pouquinho de cada um. O primeiro aspecto, então, é a democracia. A democracia, eu fui pesquisar na Constituição Federal, a gente tem 18 expressões de democracia na Constituição Federal. Veja que a Constituição, quando foi elaborada, ela é muito rica. Nos vários temas dela, ela é uma Constituição analítica, né? Nos vários temas que ela trata, muitos, ela trata de democracia no meio deles. Então, só para tomar como exemplo, para vocês terem ideia do que eu estou falando, logo no preâmbulo, o que é preâmbulo? Preâmbulo é o cartão de visita, é uma carta de apresentação. Logo que ela começa, antes de começar a falar dos artigos, dos direitos, ela se apresenta. Como eu fiz agora na live, você, Giovana, falou, faz uma apresentação breve. O que eu fiz agora? Um preâmbulo. Se eu fosse a Constituição, seria um preâmbulo, né? Logo no preâmbulo, a Constituição fala, olha, eu estou chegando, pessoal. E o que eu sou? Eu, Brasil, sou um Estado democrático de direito. Então, o Brasil, quando chega na Constituição de 88, se mostrando o Brasil, o que ele se diz? Democrático. Pela primeira vez, a expressão democracia aparece na Constituição logo no preâmbulo, que nem norma é uma fase de apresentação, né? Em seguida, a Constituição vai passando expressões de democracia no meio dela, mas queria reforçar na questão da competência comum dos entes. Ela fala que compete a todos, União, Estado, DF, município, todos os entes, preservar a integridade nacional e garantir a democracia, né? Giovana, acho que está dando não sei se é um chiado, não sei se é o seu fone, o que está acontecendo? Será que é? Será que pode ser? Eu vou tirar, então. Não sei. Não, eu não sei se é. É um chiadinho, eu não sei o que é. Será que você está com fone? Não. Se tiver um fone, porque às vezes pode estar dando repetição da sua voz saindo na própria live. Tá, vamos tentar então mais um pouquinho. Se não der, eu ponho já o fone aqui.
Então, vai. Então, compete aos entes federados, todos eles, né? A gente sabe que a gente tem uma federação, União, Estado, DF, município, e esses entes federados, eles têm competência comum de defender a democracia. Então, a democracia vem de novo aí como uma competência dos entes federados para defender o sistema democrático, o regime político democrático. Isso é importantíssimo. Bom, e aí a Constituição, para não ficar divagando muito, ela vai passando a expressão democracia por vários artigos. Funções essenciais de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, tem que defender a democracia. Vejam, ela vai descendo nos artigos falando de democracia, por vários deles. Ela continua. Na intervenção federal, se um dos estados ofender a democracia, a União eventualmente pode intervir. Se o município ofender a democracia, o estado pode intervir, é intervenção, né? Na parte do ensino, na gestão do ensino público, ela fala que tem que ser uma gestão democrática do ensino. E até mesmo na Seguridade Social, ela fala da gestão democrática e quadripartite da Seguridade Social. Ou seja, Seguridade Social é saúde, assistência e previdência. Tem que ter a participação democrática. Vejam que por artigos de diversas naturezas, Giovana, diversas, né? Não tem nada a ver seguridade com competência comum, cada coisa no seu. A Constituição é analítica, ela tem muitos artigos e fala de muitos temas. Dentro de todos eles, ela fala um pouquinho de democracia, para vocês verem a importância da democracia na Constituição Federal. Então, democracia nada mais é, a palavra democracia, etimologicamente, significa participação do povo, né, nas decisões políticas fundamentais. E esse povo pode participar ou através de representantes eleitos, ou diretamente, como acontece no caso do plebiscito, referendo, iniciativa popular, de apresentar projeto de lei, etc. Então, democracia é deixar o povo participar, é deixar o povo ter acesso, é não alijar o povo dos direitos. Isso é democracia. E ela se ramifica por todos os setores do direito. Todos. Enfim, essa é uma breve introdução do que significa democracia. Eu queria mostrar para vocês que ela se espalha como se fosse um líquido fluido por toda a Constituição Federal. Não é um artigo ou outro que tem democracia. Toda ela é embebida de democracia. Tamanha a importância desse sistema, tamanha a importância desse princípio democrático. Ou seja, a nossa Constituição não é à toa que na sua promulgação foi chamada de cidadã, Constituição Cidadã. Porque ela é preocupada com o cidadão, ela é preocupada com o povo, ela é preocupada com a decisão tomada pelo povo e com respeito aos direitos do povo. Essa é a ideia. Veja, o que eu estou falando aqui é teórico, mas tem que ser efetivado, né? Um dia, isso é programa, né? A gente está caminhando, ou tende a caminhar para isso. E nós, do mundo jurídico, temos que ter essa fé na Constituição, essa fé no cumprimento da força normativa dessa Constituição que a gente tem. Senão não tem sentido, né, Giovana? Enfim, acho que deu para ter uma ideia do que a democracia representa para o país. Ela é muito importante, né? Basicamente, então, a democracia está entranhada em todos os setores da Constituição, de forma que é uma coisa inseparável, não tem, é fundamental, faz parte da estrutura constitucional do nosso país, né? Exatamente, ela integra a estrutura, sem ela não somos o que somos hoje, não conseguimos ser, ou a Constituição não consegue ser o que ela é. A Constituição só é essa Constituição que é hoje, porque é democrática também. Tem outros princípios, mas esse é um dos pilares fundamentais. Bom, então, para a gente não ficar muito tempo nisso, eu vou já passar para o segundo tópico. Sim. O segundo tópico é a gente conversar um pouquinho sobre a organização dos poderes. Então, vamos falar rapidamente sobre como funcionam os poderes na República e como se desempenham e o ingresso de cada um bem rápido, para vocês terem ideia do que tem a ver com democracia isso, né? Então, o título 4 da Constituição, ele começa falando da organização dos poderes. Percebam que, e agora já é importante, a gente tem 3 poderes na República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Aonde que isso é reafirmado? Logo no começo da Constituição, no artigo 2º, que ele fala que são independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Não é à toa que o Judiciário está em terceiro nessa ordem, porque ele vai resolver os conflitos dos outros 2, eventualmente. Por que eu estou fazendo questão de falar isso nesse momento? Porque se cogitou recentemente de um 4º poder, que era o poder das Forças Armadas. Vocês devem ter
visto isso nas mídias sociais, nas redes sociais, nos jornais, etc. E surgiu um grande embate, inclusive jurídico, Giovana, a respeito de se, eventualmente, as Forças Armadas poderiam ou não constituir um poder moderador, um quarto poder, que cuidaria de organizar eventuais conflitos entre os outros poderes. Estava acontecendo aquela briga entre o Executivo e o Judiciário barrando nomeações do Executivo, etc. Aí inventaram uma ideia de criar um quarto poder, que seria o poder moderador. Tivemos isso na nossa primeira Constituição, de 1824, que era uma Constituição imposta pelo imperador, uma Constituição ditatorial, abusiva, portanto. Então não temos boas lembranças de um poder moderador na nossa Constituição. É uma lembrança imposta, né? É uma lembrança autoritária, é péssimo isso para o país. E muita gente, inclusive pessoas de grande nome no Brasil, constitucionalistas de peso, defenderam a possibilidade do poder moderador atribuído às Forças Armadas. Mas ainda bem que isso passou, né? Parece que foi só uma onda que veio e foi embora, e essa onda prevaleceu a Constituição novamente. Em que sentido? Prevaleceu a Constituição no sentido de que só existem 3 poderes, e não podia ser diferente disso, pessoal. Por que não podia ser diferente? A gente tem, na organização dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, ponto final, são só os 3. As Forças Armadas estão previstas na Constituição? Estão, mas elas estão no título 5, é outro título, é outro bloco, que fala da defesa, e aí importante com o tema da live, defesa das instituições democráticas. Então, as Forças Armadas servem para defender a democracia, mas não conflito entre poderes, não é para isso, né? Se está havendo, sei lá, um grande tumulto, querem invadir o Congresso Nacional, querem tirar os deputados e senadores à força de lá, aí eu posso chamar as Forças Armadas, porque ela está intervindo na democracia e tentando arranhar a democracia. As Forças Armadas, percebam, servem para tutela, para proteção, e não para solucionar problemas. Eu não posso colocar as Forças Armadas, que é para resolver e ajudar na democracia, como um quarto poder para solucionar conflitos entre outros poderes. Não existe isso no Brasil, né? Então é importante que isso fique claro, porque muita gente que não sabe isso acaba se confundindo e entra nos argumentos por questões políticas. A gente, eu acho que a maioria de quem está vendo a live é do mundo jurídico, não pode ficar se perdendo em questões políticas, né? Meramente políticas. Você pode ter sua opinião política, sua ideologia, mas também tem que ter o caráter jurídico, né? E se você é um técnico jurídico, você tem que se embasar nisso, não tem como fugir, né? Então, independente de partido, independente de ideologia, é preciso que se coloque os pingos nos is e se reforce esses pontos, né? Que a população fica toda perdida. Então, esse ponto tem tudo a ver com a democracia, né, Giovana? Tem tudo a ver com a live. As Forças Armadas têm a ver com democracia? Tem. Se elas forem bem usadas, elas vão proteger a democracia. Se elas forem mal utilizadas, elas vão gerar ditadura. Tudo depende de como eu olho, de como eu uso aquele instrumento. As Forças Armadas são um instrumento na Constituição. E esse instrumento pode ser muito bem utilizado para proteger o povo, para proteger a democracia. Tá? E é para isso que ele serve. Foi para isso que ele foi criado. Esperamos que não seja utilizado, porque é só em caso de crise, né? Ele está no capítulo das crises. Esperamos que não venha. Mas se vier, é para proteção e nunca para abuso. Essa é a ideia. Bom, enfim, maravilha. Acho que deu para ter uma ideia. Em relação aos poderes, a gente tem o Executivo, então, como eu falei, o Legislativo e o Judiciário. Em relação à democracia e os poderes. Como que os poderes ingressam? Como que entram? Todo mundo sabe, né? Como que entra o presidente? Como que entra um deputado, um senador? E como que entra o ministro do Supremo? Agora a gente vai entrando já no nosso foco principal da live. Então, o presidente, vocês sabem, entra por eleições. E como funciona essa eleição? É a mesma coisa do prefeito e do governador, tá? Então, presidente, quando eu falo presidente, prefeito e governador, prefeito, a eleição vai ter agora, né? De 15 de novembro, foi prorrogado por emenda constitucional, mas não é o tema. Enfim, o presidente ele entra por eleições, voto do povo. E se o povo vota, a democracia está sendo exercida. Beleza. Processo então, sistema democrático, né? O povo votando. E aí o povo vota no presidente, no governador, no prefeito, para tomar decisões políticas em nome desse povo que votou. Porque o eleito é um representante do povo. Isso chama democracia indireta, mas é democracia também, tá? Indireta.
O presidente, então, entra por votação, sistema chamado majoritário. Entra quem tiver mais votos. Os deputados, lá na parte do legislativo agora, entrando no legislativo, os deputados, eles também entram pelo voto, assim como os senadores. Qual que é a diferença? Até para vocês conhecerem um pouco disso. A diferença é que o deputado, ele é eleito, mas o sistema que ele é eleito chama proporcional. E o senador é o sistema majoritário. Os dois estão no legislativo, mas um entra por um sistema, o outro entra por outro sistema. O que muda entre os sistemas? No sistema proporcional, eu vou computar o voto para o deputado, para o partido. E os partidos que tiveram mais votos vão colocar mais cadeiras naquela casa, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados. Então, na verdade, eu voto no deputado, mas o principal é para o partido. E aí, a doutrina diz que há uma certa crise de representação democrática, porque muitas vezes o cara foi mais votado do que o outro, e esse que foi mais votado não entra, e entra o menos votado. Por quê? Porque o partido conseguiu mais cadeiras, aquele partido do menos votado foi mais festejado, foi mais bem votado. Isso, na verdade, eu acredito, eu também sigo essa linha, eu acho que isso viola a democracia representativa. Porque se o cara foi mais votado, ele tinha que estar lá. E essa é uma das críticas ao sistema proporcional. E tem tudo a ver com a live que a gente está falando de democracia e eleição das pessoas. Então, o sistema proporcional, no meu modo de ver, é um sistema ainda nocivo à democracia que a gente vive. Talvez uma saída que estão estudando até é o voto distrital. Mas isso vai ser aprofundado, detalhado, na futura reforma política é o caminho. Já os senadores, né? E já tem só fazendo uma pergunta, aproveitando esse tema, tem alguma justificativa por que foi optado por essa forma de eleição no Congresso? A ideia, né, Giovana, é que os deputados representam o povo, né? Então, teoricamente, e os senadores representam os estados. Então, a preocupação foi de representar o povo através do partido político, porque ninguém pode se eleger sem partido. E aí os partidos políticos, através do lobby deles, na verdade foi isso, eles conseguiram que nos sistemas proporcionais o partido assumisse a preponderância em relação ao parlamentar. Já em relação ao sistema majoritário, que é do executivo e do senador, aí sim o partido tem menos relevância do que o candidato. E o candidato assume o protagonismo. Mas, na teoria, teoricamente, o sistema foi construído no sentido de que os deputados representam o povo de cada estado e os senadores representam o estado em si, o ente, né? Um representa o ente, o outro representa o povo. A ideia teórica é essa. Mas, na verdade, isso, como eu estou falando para vocês, isso é desvirtuado, porque quem era para representar o povo não representa. Na verdade, o senador representaria mais o povo do que os próprios deputados que vieram para representar o povo. É uma incongruência aí na democracia, né? Mas isso tem que ser bem construído para ter uma reforma política justa e efetiva, para não manter o sistema que a gente está ou até mesmo piorar, o que pode ser mais perigoso, né? Tem que vir por emenda constitucional, porque tudo isso está construído na Constituição Federal, tá? E bom, perguntaram aqui também, e qual seria a forma de mudar isso, no caso? De uma forma emenda constitucional. Emenda constitucional, né? E teria que ser discutida pelos parlamentares, naquele quórum que a gente conhece, 2 turnos em cada casa, 3/5 de votação em cada uma, para conseguir aprovar essa emenda da reforma política. Tomando cuidado que alguns dispositivos são cláusulas pétreas, né? A questão do voto direto, secreto, universal, periódico, isso não pode ser tendente a abolir. É cláusula pétrea. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Então, tem que tomar cuidado para não mexer em cláusula pétrea. Fora isso, pode mudar e fazer a reforma. Transformar o voto em facultativo é possível. Prever o sistema distrital é possível. Tudo isso são coisas que têm que ser estudadas, né? Estudadas com base na nossa prática constitucional brasileira, e também estudada com base no direito comparado, ver a experiência dos outros países como que é em relação a esses temas, né? E tentar trazer um pouquinho para o Brasil. Eu vejo que os ministros do STF, hoje o presidente do TSE é o Barroso, ministro do STF, e ele é muito consciente, ele é um cara muito aberto, e ele
é preocupado com essa política de constituições comparadas. Ele estuda muito a comparação das constituições e ele está bem antenado em relação a isso. Então, eu vejo um cenário favorável enquanto o Barroso for presidente do TSE na questão política. Eu vejo sim uma luz no fim do túnel em relação à possível reforma política. Existe o senador Anastasia, que as ideias dele estão bem de acordo com a do Barroso, então eu acho que existe aí uma possível harmonia numa futura legislação de reforma política. Mas é minha opinião, tá? E foi feita mais uma pergunta também sobre esse assunto, sobre a questão de que vários parlamentares acabam deixando os seus cargos para ocupar cargo de confiança. E quem assume é um suplente. Existiria uma possibilidade de modificação a esse respeito também? Deveria haver, né? Porque o suplente ele não é eleito diretamente, né? Ele acaba ocupando cargos, né, por consequência dessa alteração. O suplente é o reserva, né? Até time de futebol a gente não sabe quem é o reserva. Daqui a pouco tem uma surpresa e entra o reserva. É a mesma ideia, né? Entra o reserva para ser senador, entra o reserva para ser vereador, e a gente nunca nem sabia quem era o cara, e ele está lá assumindo uma função, representando o povo. Isso também, no meu modo de ver, boa pergunta, isso também é uma crise democrática, isso também viola o sistema democrático puro, né? Porque não está representando diretamente o povo. Ou o povo exerce o poder direto, ou aquele que está lá está representando o povo. De alguma forma foi eleito por esse povo. E se isso não está funcionando bem, existe uma crise, ainda que pequena, nesse sistema, né? Então, é muito boa pergunta. É isso mesmo, é por esse caminho que eu tô indo mesmo. Bom, então, mais alguma pergunta? Não? Tudo certinho? Por enquanto não. Isso. Então, pode dar continuidade. Então, vamos. Então, eu coloquei aqui o executivo e o legislativo. Executivo, presidente, legislativo, deputado e senador, tratando um pouquinho do sistema proporcional e majoritário e em relação à crise democrática no sistema proporcional, no sistema representativo, que na verdade não é tão representativo assim como a gente imagina. Bom, e o judiciário? Para a gente já dar entrada no nosso terceiro bloco da live. E o judiciário, como é que é? Bom, o judiciário, o STF, eu vou falar do STF, que é um deles, porque o judiciário é todo composto por tribunais e juízes, né? O juiz, em primeira instância, entra para o concurso público, concurso de provas e títulos, um concurso super difícil, bem competido e tudo mais. Mas nos tribunais, a partir da segunda instância, já começa a haver a previsão do quinto constitucional, então um quinto de advogados e membros do Ministério Público. Aí eu vou subir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é um abaixo do Supremo. Lá no STJ tem o terço constitucional, em que um terço é formado de membros do Ministério Público e da advocacia, mas por enquanto são pessoas ainda da carreira, ou advogado, ou Ministério Público. E aí eu chego no STF. O STF tem 11 ministros, né? Dou até a dica do pessoal, somos um time de futebol. STF tem 11, 11 compõe um time de futebol também, é a mesma ideia. Então, nesse Supremo Tribunal Federal, que tem os 11, os times de futebol, eles são todos nomeados pelo presidente, né? Não tem que vir da carreira, não tem que ser juiz, não tem que ser desembargador. O Barroso, por exemplo, sempre foi advogado e foi direto para o Supremo. É um ótimo ministro, não tem problema nenhum nisso, né? O Alexandre de Moraes era do Ministério Público, agora ele está no Supremo. Então, cada um vem de um lugar, cada um vem de uma carreira. O Fux sempre foi da carreira da magistratura. E aí ele seguiu e foi nomeado para o Supremo. Mas vejam que ir para o Supremo não é uma consequência de ser juiz, desembargador, ir para o STJ, nada disso. Eu posso nunca ter passado pelo judiciário e chegar direto no Supremo, como aconteceu com o Toffoli, por exemplo. Então, existem algumas pessoas que são nomeadas diretamente para o Supremo. E quem nomeia? Vejam agora, isso é importante. Quem nomeia é o presidente da República. Quem nomeia é o presidente da República. E só o presidente já é suficiente? Não. Tem que passar pela sabatina do Senado. O que é essa, entre aspas, sabatina do Senado? O Senado tem que aprovar esse nome. Então, o presidente indica o nome, vai ser Luiz Roberto Barroso. Agora vai abrir vaga, porque o ministro Celso de Mello vai sair, agora em outubro. Ele vai completar o requisito para compulsória. Então, o presidente em exercício, que é o presidente Bolsonaro, eu acho que até outubro ele está lá,
Então, o presidente Bolsonaro vai indicar um nome. Vamos supor que ele indique o membro do PGR, que é o Arras, né? O Augusto Arras. O presidente indica, o Bolsonaro indica. Esse nome vai ser submetido à aprovação do Senado Federal. Tomem ideia de uma coisa. Presidente é executivo, Senado é legislativo, para indicar alguém do judiciário, que é o STF. Vejam aí como funciona a tripartição dos poderes. Muita gente critica isso. Eu não vejo motivo ainda para criticar esse sistema, ainda. Porque o sistema é democrático. Quem elegeu o presidente? Você. Quem elegeu o senador? Você. E os dois, sistema majoritário. Nem pode alegar aquela crise de democracia que eu falei para vocês agora. Foi você diretamente que votou. Você votou no presidente, você votou no senador. Agora, eles vão colocar alguém no Supremo, que indiretamente você também está colocando, porque você que está representando, sendo representado através do presidente e do senador. Existe aí o sistema chamado de freios e contrapesos, muito importante numa democracia, né, no Estado de Direito, no Estado constitucional democrático de direito. Então, sistema de freios e contrapesos. Um poder controlando o outro. Presidente indica o nome, ele passa pela aprovação do Senado, o Senado se aprovar, o presidente nomeia. Então, dois poderes aprovam um terceiro, que é o STF. O STF entra assim. Qual é a crítica que eu faço em relação a isso? A crítica em relação a isso está no prazo. Quanto tempo eles ficam lá? Se o cara for nomeado com 35 anos, que é a idade limite, é o piso para você entrar, é o mínimo que você pode entrar, isso, 35, você pode ficar lá até a compulsória, até os 75. Então, isso é muito tempo, no meu modo de ver. Isso talvez não esteja de acordo com a democracia que a gente espera. Porque a gente está acostumado com uma democracia com um sistema periódico dos eleitos. Então, se você elege o presidente, e tem que ser periódica a votação. Ele não pode ficar lá até a compulsória deles. Imagina o Bolsonaro entrar com 35 anos e ficar até 75 na presidência da República. É perigoso até. Ele tende a abusar. As pessoas tendem a abusar quando tem um poder muito longo. Isso é natural do ser humano, não é nem questão jurídica. É questão social, né? Então, eu acho que esse é o ponto que o Supremo pega, que o Supremo peca, inclusive. Talvez uma reforma política e uma reforma no judiciário, o excesso de tempo do STF, do prazo do mandato dos ministros, né? Então, eles ficam por muito tempo. Até a compulsória é muita coisa. Tem gente, o Marco Aurélio já completou mais de 30 anos no STF. Então, é um ótimo ministro, a gente não critica isso. Mas o prazo em si, eu acho nocivo à democracia, né? Então, eu acho que talvez uma reforma mais urgente aí estaria em colocar um prazo para eles ficarem lá 8 anos, sei lá, 10 anos. 8 anos, talvez, igual do senador, seria justo, né? Para equiparar e tudo mais. Eu acho que seria um prazo razoável, eles ficarem por 8 anos, né? Essa é uma sugestão. Enfim, eu acho que aí sim... Professor, tem bastante perguntas sobre essa questão desse notável saber jurídico. Como que isso é verificado? Como que esse requisito para que possa ser ministro, uma vez que ele pode passar pela carreira da magistratura ou não, se seria mais razoável que todos passassem pela carreira da magistratura ou isso seria irrelevante? Eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre isso e... Bom, eu acho, Giovana, que não tem que ser todo mundo da magistratura, senão fica muito emperrado, fica muito fechado. A gente está vendo isso agora na experiência da pandemia. Os ministros que estão assumindo lá dentro o protagonismo do STF, um deles é o Barroso, e o Barroso veio da advocacia, ele nunca passou pela carreira do judiciário. O ministro Barroso é um excelente ministro, ele está se destacando completamente no julgamento do Supremo. Um cara ponderado, um cara com sabedoria, com decisões razoáveis, preocupado com a proteção dos direitos, né? Assistam o julgamento do Supremo, repito, para vocês verem como funciona isso. Então, às vezes a gente ouve alguém falar, mas tem que vir todo mundo do judiciário, que é concursado. Eu acho que não é assim. Eu acho que pessoas de fora acabam dando uma oxigenada naquele trabalho que está muito Caxias, muito emperrado.
eu acho válido essa questão do notável saber jurídico, tem que continuar, mas o problema é quem avalia o notável saber jurídico. Então, esse notável saber jurídico hoje é avaliado pelo Senado. Essa sabatina que eu falei para vocês, é lá que é feita a avaliação do saber jurídico do candidato a ministro do Supremo. Então, eles passam lá pelo Senado, os senadores fazem questões, perguntas para eles. Perguntas pessoais e perguntas também técnicas do direito. O problema é que muitos dos senadores também não conhecem muito o direito. Então, talvez uma equipe técnica específica do Senado, com formação técnico-jurídica notável, para conseguir fazer uma cobrança mais específica desse pessoal candidato a ministro do Supremo. Talvez a forma de avaliação fosse também um objeto de mudança aí, numa futura reforma. Mas eu acho que o fato de só a pessoa de dentro entrar, eu acho que isso também não é válido, não seria muito bom para a democracia. Eu concordo a esse respeito, até porque a gente que vivencia mesmo, né? A gente sabe, imagina como seria prejudicial que todos fossem juízes, porque é um ponto de vista ali mais engessado. Enquanto se a gente faz essa mescla, a gente traz o ponto de vista ali do advogado, do defensor, o ponto de vista, às vezes, até do Ministério Público, e a gente faz essa miscigenação mesmo. Acho que é muito mais interessante. Muito mais, muito mais. Então, eu acho que é por aí essa resposta. Mas, assim, tudo isso que a gente está conversando é uma construção, né? E vai sendo desenvolvido e tal. Isso tem que ser estudado para ter uma reforma, porque compromete muito se for uma reforma nociva, pode ser que prejudique muito mais do que o sistema atual, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com toda a reforma que é feita na Constituição. A gente está com 107 emendas, é muita emenda já. A gente é uma Constituição muito remendada. Isso é perigoso, né? Ficar remendando muito, daqui a pouco a gente desvirtua aquilo que a gente tinha programado para a origem, né? Essa é a ideia. Bom, então... E foi perguntado aqui também, que eu acho que é importante a gente esclarecer a esse respeito, se existe algum critério formal. Tirando a parte da questão da escolha pelo presidente e a sabatina pelo Senado, se existe algum requisito formal que esse possível ministro tenha que cumprir para, de fato, poder ocupar esse cargo? Só a idade, né? Porque ele tem que ter pelo menos 35 anos. O requisito formal é a idade, e o notável é o saber jurídico, né? E assim, claro, por trás disso, o contato político, porque se você não for conhecido do presidente e conhecido dos senadores, você não vai conseguir nunca. Por melhor que você seja, por mais ponderado que você seja, você nunca vai chegar lá, né? É difícil. Tem que ter esse meandro da política. Então é muito político mesmo, né? Para você conseguir chegar. É muito político, e Giovana, veja bem, lá nos 3 poderes, executivo, legislativo e agora o STF que a gente está conversando, são órgãos políticos, então eles conversam através da política. Não tem como falar que o Supremo é só jurídico, ele tem esse cunho político, mesmo porque na sua origem está a política. Está na genética deles. Então não tem como falar, olha, eu não sou um órgão político. O Supremo é um órgão eminentemente jurídico, mas tem na sua genética política. E isso não tem como fugir, né? Bom, eu acho que vou continuar então para a gente chegar no ponto, o ponto principal, né, da live chega agora. Então eu falei da democracia, dos poderes e como se ingressa nos poderes. Agora a gente vai chegar na mistura dos dois. Né, a tripartição dos poderes e o sistema democrático, como que eles se interpenetram e como que eles convivem. Durante a pandemia, né, eu estive observando a atuação do Legislativo. Só para vocês terem ideia, o Legislativo editou muitas normas. Vejam, eu até coloquei para vocês aqui, depois se precisarem eu mando para vocês. A Lei Geral da Pandemia é a Lei 13.079 de 2020. Ela previu regras de pandemia, o que é quarentena, o que é isolamento. Tudo isso foi previsto nessa lei. Quem fez a lei? Congresso Nacional. 2. A Lei 14.010 de 2020 previu como vão ficar as relações privadas na pandemia. Então, para quem advoga no direito privado, essa lei é importante. As relações locatícias, as relações privadas, os contratos, etc. Bom, aí tivemos a emenda, aprovada pelo Congresso também, 106, emenda 106, que previu o orçamento de guerra.
um orçamento diferente, com mais dinheiro, com mais recursos para combater a pandemia. Quem fez isso? Congresso Nacional. Na sequência, tivemos a emenda 107. E a emenda 107 fez o quê? Adiou as eleições, que seriam agora em outubro, para novembro de 2020. Podendo ter o prazo máximo, pasmem, está na emenda isso, 27 de dezembro de 2020. Podemos ter eleição, Giovana, até 27 de dezembro, viu? Não é 15 de novembro, não. De acordo com os critérios de cada local, se a pandemia ainda estiver alastrada, a eleição pode ser prorrogada naquele local. Tem os critérios ali, né, que não vem ao caso falar agora, mas isso pode acontecer, 27 de dezembro. Bom, tivemos alteração na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam, eu estou mostrando para vocês que o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, na pandemia, fez muita coisa, atuou bastante. Então não podemos falar que o Congresso Nacional não está fazendo, não está atuando, não está agindo. Pelo contrário, o Congresso Nacional está sendo bastante ativo nessa questão da pandemia. Então, está funcionando o Congresso Nacional. Quando um poder está funcionando bem, é isso que eu quero que vocês enxerguem nessa live, é essa a finalidade, talvez, que eu pensei para essa live. Quando um poder está funcionando bem, não tem por que o outro ficar intervindo nele. Essa é a ideia. Agora vamos falar um pouquinho do Executivo. O Executivo, dentre todas as coisas que a gente viu na pandemia, eu queria apontar uma para não ficar a live inteira falando mal do Executivo, que a ideia não é essa, não é questão política. A gente, né, Giovana? A gente tem um ministro da Saúde hoje, que é um cara das Forças Armadas, né? E ele é interino. Percebam, a gente está vivendo uma pandemia, já tivemos a troca de, pelo menos nesses últimos meses, 3 ministros da Saúde. Na pandemia Covid, o Ministério da Saúde assume relevância máxima, é o ministro mais importante. E o que a gente vê hoje no Ministério da Saúde? A gente vê um ministro provisório, um ministro reserva. É a mesma ideia do suplente lá que a gente conversou agora, Giovana. É um cara que ninguém conhece, é um cara que não conhece da área, mas está lá para tapar buraco. Tapar buraco na saúde, no meio da pandemia, é no mínimo negligente. No mínimo. E eu não estou fazendo... vejam, é preciso falar isso, Giovana, para o pessoal achar que eu sou contra Bolsonaro. Eu não sou contra, não, né? Ou Bolsonaro. Eu estou falando da política feita pelo Executivo. Não importa quem seja ele. Pode ser quem for. Né? No caso é o Bolsonaro. Então, a política do Executivo hoje, em relação à tomada de providências quanto ao Ministério da Saúde, por exemplo, só para pegar a saúde, eu podia pegar outros, né, que já fizeram tantas coisas ruins, nocivas para o Brasil. Então, a gente vê um comportamento omisso do Ministério do presidente em relação ao Ministério da Saúde. Nesse ponto, veja, só para vocês perceberem, eu tenho uma omissão, eu tenho uma falha. Onde eu tenho falha, eu vou ter que ter outro poder para suprir essa falha. E aí o judiciário vai ter que vir e corrigir. Eu não preciso do judiciário para ficar... Estão me ouvindo? Ah, tá. Então, travadinha. Ah, tá. Então eu vou falar de novo. Eu estava dizendo o seguinte, que quando um poder é omisso, como está sendo o caso do Executivo, o outro poder tem que intervir e corrigir para sanar essa falha. Isso é freios e contrapesos. Isso é sistema de harmonia. Se um está fraco, o outro vem e ajuda. O outro vem e corrige. Percebam, essa questão dos índios. O meu modo de ver, proteger índio é competência da União. O governo federal tinha que ter políticas de combate à pandemia nas aldeias indígenas para ontem. Já tinha que estar fazendo isso há muito tempo. Não precisava ter esperado a pandemia vir. E a pandemia veio e continuou com a política omissa, negligente. Aí tem que vir o judiciário para corrigir. Está tendo julgamento e hoje continua. E essa questão do pessoal falar que o judiciário está intervindo demais, está abusando da função, ele está intervindo porque o outro poder está se omitindo. É essa a ideia que eu queria mostrar. Se os poderes estivessem agindo corretamente, o Supremo estaria atuando de forma menos intensa. O Legislativo está atuando bem. O Supremo não está invadindo nada, não está declarando muita coisa inconstitucional, muita legislação inconstitucional. Simplesmente isso. Então vejam, o que está acontecendo aqui? Numa live anterior, eu falei a respeito
de um conteúdo chamado necropolítica. O que é necropolítica? O próprio nome diz, né? É a política da morte, ou a política que leva ao medo, né? A política de colocar medo na população. Essa questão de falar, então se você é de um partido, se você é favorável a alguém, você toma cloroquina. Se você não é, você toma tubaína. Mas é só uma gripezinha. São políticas chamadas, em outros países, de necropolítica, que é uma política que desenvolve o medo, que desenvolve, a pessoa não sabe o que fazer, põe máscara ou não põe? Tomo remédio ou não tomo para Covid? O que eu tomo? Eu tomo tubaína ou tomo cloroquina? Não sei, eu estou perdido. E nesse meio tempo, muitas pessoas vão morrendo. E vejam, eu tenho falado isso há muito tempo, nas lives. E semana passada, houve uma denúncia do presidente no TPI, no Tribunal Penal Internacional, por crime contra a humanidade, por esse tipo de comportamento. Eu só quero mostrar que, assim, os órgãos internacionais estão olhando para esse tipo de conduta também e estão reprimindo. E eu estou mostrando para vocês que o judiciário está invadindo porque realmente está havendo uma omissão, está havendo uma negligência na política do executivo. Bom, só para a gente, então, avançar um pouquinho aí. Nesses últimos tempos, o que a gente teve em relação a decisões importantes? Giovana, depois você me avisa em relação ao tempo. Eu acho que pelo meu aqui tem uns 8 minutos, 10 minutos, né? Isso mesmo, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, a gente reiniciou a live, então tá bom. Dá pra gente falar uns 10 Só minutos. Só para programar o que eu vou falar aqui. Tá bom. Então, beleza. Eu tenho algumas decisões rápidas para a gente olhar do que aconteceu nos últimos tempos, né? Semana passada, o ministro Alexandre de Moraes do STF, bloqueou algumas contas do Twitter de algumas pessoas. A maioria delas eram bolsonaristas. Uma decisão super importante. Ela depende de um pouco mais de aprofundamento de estudo, mas assim, de forma rápida, eu digo para vocês que essa decisão foi abusiva. Abusiva no seguinte sentido: a gente tem a liberdade de expressão. Existem outros meios de coibir que não fosse bloquear direto a conta. O bloqueio da conta é o último comportamento possível. Só quando não existem outras medidas paliativas, né? E aí sim, eu acho que bloquear uma conta é censurar a expressão de alguém. E isso é ditadura. Isso é uma conduta autoritária. Isso beira uma ditadura. Então isso é perigoso. Isso a gente tem que combater, né? Eu não estou querendo favorecer o STF. Quando está errado, também temos que falar. Né? É que eu acho que é muito questionável, principalmente pelo aspecto de que a partir do momento que você considera que é fake news, considera que então está disseminando mentira, e a partir de quais argumentos você considera que uma coisa é mentira ou não? Que vai influenciar negativamente, de forma mentirosa, as pessoas a ponto de você coibir a pessoa de se expressar, né? Então, eu acho que é uma discussão que é muito mais complexa. A gente tem teorias no direito constitucional, né? Que uma delas é a teoria do mínimo existencial, do núcleo essencial dos direitos. Se eu tiver em dúvida numa interpretação, se eu interpreto favorável ou não, se eu interpreto em prol da liberdade de expressão ou em desfavor dela, na dúvida, eu sempre interpreto em favor da liberdade de expressão. Então, assim, enquanto a gente está nesse ambiente, né, só para complementar o seu argumento, enquanto a gente está nesse ambiente de dúvida, em prol da liberdade de expressão. Então, o ministro nunca poderia ter decidido em bloquear as contas diretamente, né? Isso é perigoso, isso é nocivo para a democracia. Isso viola a democracia. Por quê? Porque tem um direito fundamental de caráter democrático que implica diretamente na democracia, que é a liberdade de expressão. Se eu não puder me expressar, não tem democracia. E eu estou afetando esse direito. Isso é perigoso, né? Bom, na pandemia, a gente viu alguns juízes decretando lockdown, né? E alguns juízes mandando ficar em fase vermelha, quando o prefeito determinou que era fase amarela, seja. Vejam, isso aí é totalmente abusivo. Por quê? O juiz, ele tá lá para controlar questões jurídicas. Decidir que fase que tá, se vai fazer lockdown ou não vai, isso é matéria do executivo. O judiciário só pode invadir a política pública quando violar regras constitucionais básicas, claras. E a gente viu muitos juízes aí, no Brasil todo, porque tem muito juiz fazendo esse tipo de abuso, cometendo esse tipo de abuso, né?
E o que é nocivo para a democracia também. Porque eu tenho que deixar um espaço de liberdade para o executivo. Senão o executivo não consegue fazer mais nada. Né? Bom, o que mais? É verdade, porque Bom, acabou que a decisão do Poder Executivo não tinha relevância nenhuma. E traz uma insegurança jurídica tremenda, porque você não sabe. E agora? A quem eu devo respeitar? Quais ordens eu devo seguir? Se em um momento o Executivo determina que vai ser feito de uma forma, daqui a pouco vem o Judiciário e derruba essa decisão, aí o Executivo recorre, e o que o povo faz, né, de fato? Exato. E o povo fica perdido e aí não consegue nem exercer os direitos, não consegue se manifestar. De novo, ofende a democracia em última instância. Em último grau, afeta a democracia. Exatamente, né? Porque as pessoas elas precisam entender sobre as normas que elas estão seguindo. E uma vez que não existe a segurança nem para quem está aplicando essas normas, imagina para o povo que precisa compreender o que está sendo feito. Exatamente, Giovana. E assim, continuando, né? A gente tem até medidas boas, né, favoráveis do Supremo. Eu quis trazer algumas medidas que eu não concordo, para vocês verem que o Supremo também erra bastante. O Judiciário também erra bastante, né? E a gente tem que apontar o erro. Não é só apontar erro do Executivo, o erro do Legislativo, dos três. Eu estou querendo dizer que o sistema tem que ser harmônico e se corrigindo. Tá falhando um, vem o outro e dá um puxão de orelha, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, o que o Judiciário fez, então, que eu acho que nesse período que foi muito bom? A decisão, uma das mais importantes até agora na pandemia, para vocês guardarem aí, foi a DPF 672. A DPF 672. O que ela estabeleceu? A quem compete legislar sobre a questão de política de saúde, política sanitária? Compete aos três órgãos, aos três entes. União, Estados, municípios e Distrito Federal. Todos eles têm competência para fazer leis sobre isso. Então, aquela questão, vocês lembram? A União falou, o Bolsonaro falou, por decreto, não pode abrir academia, pode abrir salão de cabeleireiro, pode abrir tudo. Veio o prefeito de Campinas, por exemplo, falou, não vai abrir. E o que eu obedeço? Eu obedeço o Bolsonaro ou obedeço o prefeito? De novo, insegurança jurídica. Mas nesse ponto, vale o contexto local, porque é no contexto local que eu sei como é que está a saúde e como é que está a crise. E vejam, e aí deve ter alguém perguntando, mas qual que é a relação disso com a democracia? Tudo a ver, porque no contexto local, o político e o povo se aproximam mais. É ali que o povo é ouvido com mais vigor. O povo daqui de Campinas, por exemplo, não consegue ser ouvido lá no Congresso Nacional. Os caras nem sabem quem é o pessoal daqui. Já no município, eu consigo ter mais voz, eu consigo estar mais próximo da decisão política. E aí, esse é um dos motivos do estabelecimento, nessa DPF 672, do federalismo cooperativo. Então, a federação, a forma federativa de Estado, tem tudo a ver com a proteção à democracia. Porque é no Estado, é no município, que o cidadão vai se aproximando mais da decisão política fundamental. Tá? Então, eu acho que essa decisão foi uma das melhores até agora tomadas pelo Supremo na DPF 672, relatoria do Alexandre de Moraes. O que mais que é importante? Que eu coloquei aqui para vocês, para falar para vocês. O recente caso que está tendo agora da aldeia indígena, do julgamento da questão dos índios. A DPF 709, que vai continuar hoje, para quem quiser, a DPF 709. O que o Barroso, que é o relator, ministro Barroso, já deixou consignado e hoje vai continuar para a votação dos demais ministros. Bom, na segunda-feira o Barroso já proferiu o voto dele como relator, os amicus curiae já falaram, já falou o advogado-geral da União e já falou também, já se manifestou o PGR. Hoje faltam os outros ministros. Certamente vai ser quase um julgamento unânime, no meu modo de ver. Vai todo mundo seguir o Barroso, cada um com seus argumentos, mas vão seguir. O que ficou estabelecido ali? Ficou estabelecido ali a instalação de barreiras sanitárias para proteger o índio, para proteger os índios. Segundo, a criação de uma sala de situação. Olha que interessante, sala de situação. Vão ter reuniões periódicas de vários membros, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Executivo, até uma assessora do ministro Barroso e várias organizações dos índios também, participando de como vão harmonizar isso para a retirada dos invasores. Como vai ser essa retirada?
Porque tem muito invasor em terra indígena. E os índios estão totalmente contaminados, né? Muito índio já morreu. Milhares de índios estão morrendo. E são vidas, né, em jogo. Vida indígena, tudo vida, como a nossa, não tem como diferenciar. Enfim, o Barroso deixou consignado que é obrigatória a retirada dos índios, dos invasores. A questão é, vou retirar invasor, mas se eu retirar agora, vai talvez causar uma maior proliferação da pandemia. Então, em que momento eu vou retirar o invasor? Isso tudo vai ser decidido ainda, né? Então, é importantíssimo isso. Bom, enfim, eu estou dizendo para vocês que, então, o Supremo, o Barroso aí, ficou consignado que ele se preocupa com os vulneráveis. Então, a questão dos índios, a questão dos menores, a questão dos idosos, é outro tema, objeto de proteção jurídica especial pelo STF. E é uma decisão também que vai ficar para a história, essa que está acontecendo, que começou na segunda e vai terminar hoje. Né? Podem escrever, vai ficar para a história, a DPF 709. O que mais que eu queria falar para vocês? Professor, a gente está caminhando aqui para o final da live, antes que eu comece a ser notificada aqui pelo Instagram. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra live, porque para conseguir abordar, porque tem a questão desse inquérito das fake news, que a gente, eu acho que precisa de um estudo mais aprofundado, que demanda uma live só para debater sobre isso. E eu acho que aqui a gente discutiu bastante e teve muitas perguntas também, que deu para a gente esmiuçar bastante os temas, mas de forma muito superficial, porque tem muita coisa a ser discutida. Cada tema aqui é muito complexo, né? Para a gente falar sobre todos em só uma hora. Mas eu acho que, assim, para a gente conseguir, vamos ver se vai, para conseguir encaixar aqui no tempo, uma pergunta que foi feita até lá no começo da live, ela foi repetida ao longo da nossa discussão, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós abordamos aqui, é sobre, nesse cenário todo, uma vez que cada poder ele é contrabalanceado por um outro poder. No caso do STF, quando o STF comete um equívoco, quem que vai ser responsável por dar esse respaldo, por verificar essa atuação do STF? A quem recorrer no caso de um erro do próprio STF? Isso, então, eu ia concluir a live com esse ponto e falar as tendências para futuras lives, né? Então, exatamente, estamos na sincronia. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. O STF também se submete a, por exemplo, impeachment, para vocês terem ideia. O artigo 52 da Constituição, inciso 2, diz que caberá ao Senado julgar, processar e julgar os ministros do STF em caso de crime de responsabilidade. Então, se o STF comete um abuso na sua função, viola, por exemplo, na sua decisão, algum princípio democrático, que é o que a gente está falando na live hoje, né, só para a gente localizar e situar, pode haver um processo de impeachment do Supremo, do ministro do Supremo. Cogitaram há alguns meses atrás impeachment do Gilmar Mendes, vocês lembram? Saiu na mídia e tudo mais, o povo estava apoiando e tal. É possível acontecer isso, né? É possível. Não tivemos na história ainda, mas pode acontecer, nada impede. Tem previsão constitucional. Se tem previsão constitucional, pode ser efetivado. Agora, em crimes comuns, se o presidente do STF pratica um crime comum, que é um crime do Código Penal, uma corrupção, etc., envolvimento em Lava Jato, o que seja. Aí é o próprio Supremo que julga, porque ele é a última instância do Judiciário, e é o Judiciário que julga. Não tinha como a gente fugir do sistema. Então, não tem como ser diferente, é o próprio Supremo que julga os seus próprios ministros em caso de crime comum do Código Penal. Agora, no caso de crime político, que tem uma conotação política, aí é impeachment. E impeachment é o Senado que julga, e não o próprio Supremo, tá? Bom, e aí, nesse caso, então, quem julga o Senado é o STF, e quem julga o STF é o Senado. É isso que foi questionado também aqui. Sobre a segurança disso, né? Isso aí é freios e contrapesos. É um balanceando com o outro, né? Um comete um crime e o outro julga. Um comete um crime e o outro julga. Essa ideia é interessante. Essa ideia é o equilíbrio. É a balança, né, que a gente fez no direito. É aquela balancinha. Então, o sistema de freios e contrapesos funciona bem. A questão é que muitas normas da Constituição ainda não são aplicadas. Por falta de efetividade, por falta de gente querendo cumprir. Mas a norma está lá.
Então, isso que estão falando de, vamos fazer uma outra Constituição. Eu estava começando uma turma nova ontem na universidade. Eu falei, pessoal, vocês gostariam de ter uma nova Constituição? O que vocês queriam colocar lá ou tirar de lá? Muita coisa do que eles colocaram que queriam já está lá, né? Ou seja, o pessoal quer, e são alunos do primeiro ano, primeiro semestre de constitucional,